Perfeito. Boa noite, pessoal. O meu nome é Franciela Bonacina, eu sou diretora do Departamento Científico na gestão 2022-2023. E essa noite é uma noite muito especial, porque quem está aqui com a gente é a Renata Lisboa, uma pessoa que a gente gosta bastante, gosta de escutar também, em especial, né? E a Renata peraí que eu vou pegar minha colinha aqui. A Renata é psicanalista, com graduação em psicologia pela Unicinos, é psicóloga especialista em cardiologia pelo Programa de Residência Integrada em Cardiologia, ICFUC, é mestre em psicologia social e institucional pela URGS, tem formação em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo ITPOA, é doutora em teoria da literatura pela PUC, pós-doutora em psicanálise pela URGS e, e, e é pós-doutora em poesia pela Federal do Rio, né? É O isso? FRJ. Aham. Isso. É professora, supervisora e coordenadora do grupo de estudos de Winnicott na nossa querida instituição, né? E o título do trabalho da Renata é assim: A poesia está em tudo, narrações sobre o gelo, o pesadelo e a casa onírica. Boa noite, te passo a palavra e espero que seja lindo. Eu também espero. Então, boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui nessa reunião científica de agosto, contar com a presença e o carinho de vocês. Espero que a gente possa ter boas trocas essa noite. Acho que a gente vive um tempo em que precisamos de boas trocas, né? Com tantas coisas no mundo difíceis acontecendo. E então antes de falar propriamente, apresentar o que eu preparei para hoje, eu queria fazer um agradecimento assim especial. Então, a equipe, ao grupo da diretoria científica do Instituto Bion, que tem como timoneira a Franciela Bonacina, querida Fran. Quero agradecer também em especial a todos pelo convite, mas em especial ao Rafael Braz, que foi quem me convidou. Quero dedicar a minha fala hoje aos alunos da formação do Instituto Bion, aos egressos da formação, aos estagiários da formação, porque vocês são a alma do Instituto Bion, e é também por vocês que a gente se empenha no que eu tenho chamado de elevar a nossa régua e tornar cada vez mais essa instituição dotada de valor, do que a gente faz, do que a gente constrói, do que a gente transmite, do que a gente cria, do que a gente acolhe no trabalho que é realizado no ambulatório. Então, é para vocês essa apresentação. Quero agradecer também a diretoria como um todo do Instituto Bion, a Cláudia Santos, que é a nossa chefa-mor. Infelizmente, ela não pôde estar hoje, ela me avisou. Eu quero agradecer a Luísa, a Cíntia, a Michele. Quem mais, Fran? E tu, são vocês quatro? Vocês quatro que estão capitaneando nesse momento, né? E a Cláudia como presidente, é isso, né? Você sim, né? Então, cada uma no seu departamento tem contribuído para que a instituição avance, né? Então, eu queria também agradecer muito a vocês a confiança para também estar aqui nesse momento. Então, eu vou apresentar hoje um trabalho que vai ter como fio condutor a articulação entre a poesia e a psicanálise, que é o meu campo de pesquisa e de trabalho, onde eu fiz os meus dois pós-doutorados também, ultimamente.
e que a gente possa, ao final, conversar. Eu vou tentar ser breve dentro do tempo que eu tenho, porque eu queria muito que vocês não se acanhassem e que a gente pudesse, eu espero que dê tempo, fazer uma boa roda de conversa, né? Eu não queria que ficasse uma coisa assim assimétrica, eu falo e no final todo mundo dá aquela palminha. Eu queria que a gente realmente pudesse trocar, né? Que vocês possam também se sentir à vontade para comentar, compartilhar evocações, eventualmente se tiver alguma pergunta. Então, sem mais delongas, passemos. Fran, eu consigo partilhar aqui, por aqui? Eu estou autorizada? Tá. Tá dando para ver? Então vamos lá. Sim, tá dando. Tá bem Tá ótimo. bonito. Que bom. A poesia está em tudo, narrações sobre o gelo, o pesadelo e a casonita. Em março de 2023, o psicanalista Arnaldo Schuster encerrou sua fala na reunião científica que abriu os trabalhos do Instituto Bion, dizendo a seguinte frase: a poesia está em tudo. Peguei esse fio para seguir a conversa e também como inspiração para minha fala, porque de fato a poesia está em tudo, principalmente quando a gente desperta. Já dizia Bachelard que a verdadeira poesia é uma função de despertar. O despertar da poesia é para dentro, para a percepção sensível, para a imaginação, para o sonhar. Já dizia Manuel de Barros, no seu documentário Só 10% é Mentira, que a poesia se dirige à sensibilidade, à percepção sensível e à invenção também. E aí, então, eu trouxe para vocês uma prosa poética como uma palhinha, assim, para a gente ir entrando nessa atmosfera do diálogo e da aproximação entre a poesia e a psicanálise, que se chama Escova, e que ele se inspirou também nos arqueólogos, a voz poética da prosa poética. Então, diz o seguinte: logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria, então, escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada um. E aí, então, eu queria apresentar um pouquinho da Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina, que foi onde foi sobre ela que eu realizei o meu pós-doutorado no FRJ, que tinha todo um trânsito pela psicanálise, pensava sobre a psicanálise, se analisou com um psicanalista argentino, e ela se suicidou aos 36 anos em Buenos Aires. E o Inferno Musical é o último livro que ela publicou em vida, e eu escolhi esse poema que se chama O Desejo da Palavra, em que ela diz: à noite, de novo à noite, a magistral sapiência do escuro, o cálido toque da morte, um instante de êxtase para mim, herdeira de todo o jardim proibido. Já não falas com ninguém, estrangeira para a morte, para a morte está morrendo. Outra é a linguagem dos agonizantes. Nesse diálogo entre a poesia e a psicanálise, em que o tema da intimidade, do fulcro do humano, do imaginário e do simbólico, da vida e da morte, da presença e do silêncio adquirem realce, a percepção sensível e a imaginação serão os elos que manterão acesa essa conversa. Você costuma sonhar? De acordo com o psicanalista Décio Gurfinkel,
Em suas consultas terapêuticas, Winnicott estava particularmente atento para identificar quando era a hora e mostrava-se cuidadoso e ciente da delicadeza da situação. A pergunta, você costuma sonhar, era formulada em momento preciso, cujo acerto só era avaliado a posteriori. E ao se deparar com os sonhos, tomava-os como um importante sinal da capacidade de elaboração psíquica da criança. Então, aqui tem um fragmento ali de jogos do rabisco de um dos pacientes que está nessa obra Consultas Terapêuticas, e tem uma frase em que ele diz assim: I now began to fish around for dreams, que a tradução é: passei então a procurar por sonhos. Se o sonho é o paradigma mesmo da situação analítica, como concebemos hoje a experiência psicanalítica através desse olhar renovado sobre os processos oníricos, nos pergunta o Décio. Nós, e eu inspirada no Décio, faço a seguinte pergunta: nós, como analistas, estamos a procurar por sonhos, por palavras e por poemas? A cor foi modificada propositalmente. Narrações sobre o gelo e o pesadelo. Eu vou apresentar agora um caso, então. Fragmento de um caso. Letícia, nome fictício de uma menina de 2 anos e meio, viveu uma situação traumática aos 6 meses de vida que a afastou do convívio com sua mãe biológica, usuária de crack. Tendo sido exposta a uma condição indizível, a bebê é separada da figura materna e posteriormente acolhida em um abrigo. Ela frequentava o maternal de uma escola de educação infantil conveniada com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre no ano de 2018, período em que foram realizados os atendimentos. A história foi narrada pela coordenadora pedagógica da escola, que solicitou acompanhamento psicológico para a aluna. A menina frequentava a escola e se encontrava na condição de abrigada pelo Estado, pois estava sem um lar. Foi acolhida na instituição, ainda bebê, justamente aos 6 meses de vida, após ter sido retirada do convívio materno por determinação judicial. Ao colher os dados da história nos registros da escola, deparei com um documento oficial anexado à sua ficha de identificação, referente ao despacho da autoridade judicial, em que constava a seguinte informação: a fim de resguardar a integridade da criança, determino o imediato acolhimento de Letícia. Na escola de educação infantil, o uso de sua foto como meio de identificação foi vetado pelo juiz, com o intuito de proteger a integridade e segurança da aluna, em que pese o risco de eventual reconhecimento da mãe biológica, ficando a garotinha com risco de vida. Pesadelo acordado. O corpo da analista... Opa, peraí. Tá. Toda essa proteção, desculpem, toda essa proteção se justifica pela proporcionalidade da violência sofrida por Letícia quando ainda era uma bebê. A razão da perda da guarda se deve ao fato de que a mãe biológica, em um provável episódio de abstinência em relação ao uso abusivo da substância psicoativa, não suportou o choro da menina. Ela estava aos prantos na ocasião. Provavelmente, ao tentar deter e fazer cessar o choro da filha, colocou a lactente dentro de um balde cheio de gelo. Pausa, silêncio, suspiro, tremor. Pesadelo acordado. O corpo da analista, que é o mesmo corpo que escuta, que testemunha e que também escreve, sente e sofre o impacto da narrativa e de seu caráter catastrófico. É mais ou menos como se uma granada houvesse caído muito perto de si
e ainda fosse possível captar os ruídos do estrondo, o som dos estilhaços, em perspectiva, o olhar estreito para os tantos estragos causados ao redor, mas, sobretudo, no corpo de uma inocente e de uma mãe gravemente doente. Segundo Drauzio Varela, difícil avistar um grupo de usuários de crack em que não haja uma menina grave. Desviamos o olhar para não correr o risco de encontrar o delas, embaçado pela escravidão da dependência. A razão que as leva a conceber um filho na miséria em que se encontram são óbvias. Crack é droga psicoativa de uso compulsivo que destrói o caráter e subjuga o arbítrio. É um experimento macabro da natureza que reduz seres humanos à situação de animais de laboratório, condicionados a buscar a qualquer preço a recompensa que a cocaína lhes traz. Como bem caracterizou um usuário, doutor, pense no desespero de correr para o banheiro no pior desarranjo intestinal. A compulsão do crack é 100 vezes pior. No caso das meninas dependentes, contingente que aumenta de forma assustadora, as consequências são mais trágicas. Muitas vezes iniciadas antes de chegar à adolescência, são elas as principais vítimas da crueldade das ruas para as quais foram arrastadas. As desprovidas de talento e coragem para furtar, assaltar ou pedir esmola, sobra o recurso derradeiro, vender o corpo. A preço vil, porque transitam num ambiente social formado por uma legião de desvalidos que perambula pelas cracolândias sem destino nem banho, para quem sexo não é prazer que chegue aos pés do crack. Exigir que, sob o domínio do crack, lhe sobre discernimento para a disciplina dos métodos contraceptivos é a arrogância dos ignorantes que desconhecem a ação farmacológica da cocaína. É tripudiar sobre a desgraça alheia. No meio desse refúgio social, quando conseguem R$ 20 por um programa, é motivo de festa. Caso contrário, aceitam 10, o bastante para uma pedra. Em dias de menos sorte, cobram 5 por uma sessão de sexo oral, provação especialmente dolorosa quando os lábios estão queimados pelo cachimbo incandescente. Esse é o cenário de horror em que engravidam. Sem que tenham consciência de seu estado, as primeiras semanas do desenvolvimento embrionário acontecem sob o impacto da cocaína. Quando descobrem a gravidez, a realidade dificilmente se altera. Retomando, Letícia mostrava na escola. Tá certo. Retomando, Letícia mostrava na escola, nas suas atividades e no simples transitar entre o pátio e a sala de aula, as sequelas oriundas da conturbada gestação materna e os efeitos nocivos de como provavelmente transcorreu seu desenvolvimento, desde o ventre até então. Não temos acesso aos dados do pré-natal e de como o mesmo foi feito, se é que foi feito. É dessa linhagem, é dessa história que Letícia descende, que ela chega ao mundo. É esse o legado que ela herda. Durante o tempo em que foi acompanhada, exibia um corpo magrinho e frágil, suscitando em quem lhe observava e convivia com ela a sensação de que poderia a qualquer momento quebrar-se. Devido às marcas e efeitos do que se passou em sua vida intrauterina, Letícia nasceu com algumas malformações, tanto físicas como cognitivas. Apresentava problema numa das perninhas arrastando. Na fase escolar, comprovou-se um grau de retardo mental, assim como dificuldades na fala e na compreensão. Do ponto de vista do desenvolvimento emocional,
demonstrava um modo de se comportar bastante regressivo, como um bebê que precisava de uma incubadora para poder ser gestada com o cuidado devido e necessário. A casa onírica. O título é A Poesia Está em Tudo, reflexões sobre o gelo, o pesadelo e a casa onírica. Então, agora luz azul. Letra azul. A casa onírica é um tema mais profundo que a casa natal. Corresponde a uma necessidade mais remota. Se a casa natal põe em nós tais fundações, é porque responde a inspirações inconscientes mais profundas, mais íntimas, que o simples cuidado de proteção, que o primeiro calor conservado, que a primeira luz protegida. A casa da lembrança, a casa natal, é construída sobre a cripta da casa onírica. Na cripta encontra-se a raiz, o apego, a profundidade, o mergulho dos sonhos. Nós nos perdemos nela, há nela um infinito. Isso está nessa obra, A Terra e os Devaneios do Repouso, do Gaston Bachelard, que era um filósofo francês e fenomenólogo do imaginário. E aí ele diz: sonhamos com ela também como com um desejo, como uma imagem que às vezes encontramos nos livros. Ao invés de sonhar com o que foi, sonhamos com o que deveria ter sido, com o que teria estabilizado para sempre os nossos devaneios íntimos. Aí, depois, num outro fragmento desse ensaio, o Bachelard vai dizer, então, que todo sonhador tem necessidade de retornar à sua célula, é chamado por uma vida verdadeiramente celular, e aí ele traz aqui um fragmento de um poeta francês escritor que se chamava Jules Romain e que tem essa obra Ode et Prière, que seriam odes e preces. E aí diz então o Jules Romain: era um cubículo apenas, mas ali eu dormia sem ninguém. Ali eu me abrigava, sentia como que um calafrio quando ouvia o meu alento. Foi lá que eu conheci, e olhem que bonito isso, o verdadeiro gosto de mim mesmo. Foi lá que fui só eu, sem nada conceder. Aí diz o Bachelard, assim, uma casa onírica é uma imagem que na lembrança e nos sonhos se torna uma força de proteção. Não é um simples cenário onde a memória reencontra suas imagens. Ainda gostamos de viver na casa que já não existe, porque nela revivemos, muitas vezes sem nos dar conta, uma dinâmica de reconforto. Ela nos protegeu, logo ela nos reconforta ainda. O ato de habitar reveste-se de valores inconscientes que o inconsciente não esquece. Agora eu vou voltar para o caso. Era uma vez um casal de duas mães que desejava adotar uma criança. Na ocasião, elas haviam decidido realizar a adoção de um menino. Em uma tarde, se dirigiram ao abrigo, visto que lá morava o garoto que apresentava as condições para ser adotado de acordo com os critérios estabelecidos pela justiça. Ele também reunia as características que essas duas mães, desejavam. Quando as duas adotantes chegaram ao abrigo, surpreenderam-se com uma menininha sorridente que estava na porta da instituição. Ao se aproximarem da entrada, viram. Ai, desculpa. Peraí. Viram que a garotinha abriu os bracinhos para ela.
Imediatamente, as duas se olharam, sorriram uma para a outra e entenderam que seria aquela pequenina a filha delas. E assim foi. Pausa, emoção, arrepio, alívio. É preciso um tempo para se entrar em contato com as emoções e mais outro para poder se recuperar de impactos estéticos e traumáticos. Este escrito parece orbitar nesse entre de dois impactos e de como fazê-los conversar. Como extrair de ambos reflexões e aprendizagens? Inclui-se também aí a possibilidade de se realizar um trabalho analítico numa perspectiva de clínica ampliada, em que os personagens das histórias e os enredos em que eles aparecem são muito mais complexos e talvez por isso mais instigantes e desafiadores, muitas vezes, que aqueles da conhecida prática de escuta realizada nos consultórios particulares. Há um universo de histórias na fila para serem conhecidas e ganharem visibilidade e atenção, desde que haja interesse e tempo por parte dos profissionais para irem até elas. Eu queria só contar para vocês que esse caso que eu atendi e acompanhei foi realizado num trabalho voluntário que eu realizei numa escola de educação infantil vinculada à SMED, conveniada com a SMED, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, porque eu entendia que o Estado brasileiro, em especial o Ministério da Educação e a coordenação, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior, tinham investido em mim, nas minhas experiências da residência, do mestrado e do doutorado. E eu queria devolver para o Estado algo que eu penso que eu deveria, por retribuição e gratidão à minha formação. De todas as experiências vividas pela analista nesses 22 anos de trabalho clínico, acompanhando e testemunhando histórias, o que se passou com essa menininha foi uma das mais estarrecedoras, mais indigestas, mais terríveis, porém uma das mais bonitas e marcantes também. As agonias inimagináveis descritas por Winnicott e vividas pela bebê, assim como a comoção psíquica e o trauma desestruturante descritos por Ferenczi, causados pelo evento traumático e pelas prováveis e sucessivas falhas de sustentação e de adaptação da mãe em relação à bebê, ressoam contratransferencialmente sob a forma de dor, de choque e da indisibilidade da experiência num primeiro momento. Aí, então, para construir o trabalho, eu pedi ajuda aos meus amigos. E o Thales é um desses amigos, mestres, assim como o Décio. O psicanalista Thales Absaber, no seu extraordinário livro O Sonhar Restaurado, nos conta a partir de um caso clínico sobre o sonho de seu paciente, trazendo uma contribuição pertinente. Vejamos o que ele diz. Ele está contando de um caso de um paciente bastante regressivo, enfim, e ele vai falando da evolução e do avanço desse paciente. E ele diz assim: assim ele sonhou o que viveu. E o sonho nos fala mesmo de viver a possibilidade de sonhar. Como na sessão ele saíra de um estado quase impossível de alma para o sono e o sonho. No sonho que me contava, ele saíra de um pesadelo muito angustiante, que poderia romper a si mesmo, e ao sono, que também se transformara em sonho bom, em sonho que pode ser experimentado e que protege o sono. E aí, dialogando com essa questão do sono e do sonho, e do sonhar, o Bachelard tem outro fragmento nesse texto,
que é um ensaio muito bonito que se chama A Casa Natal e a Casa Onírica, em que ele diz: é preciso que nossa noite seja humana contra a noite desumana. É preciso que seja protegida. A casa nos protege. Impossível escrever a história do inconsciente humano sem escrever uma história da casa. A história de Letícia e de suas 3 mães tem sua face de pesadelo e de sonho. Ela revela a possibilidade, contrária a tantas outras histórias que são interrompidas, de ter um destino diferente, mais utópico e que, segundo Absaber, poderia, assim como seu paciente, ter ficado congelado com um risco profundo de desabar em um mundo violento que o despedaçaria à espera de um movimento humano que o resgatasse. Letícia estava com os braços abertos à espera de um movimento que a resgatasse, de um movimento humano que a resgatasse, e a resgatou. E isso aconteceu pelo olhar e pelas mãos de um juiz, bom pai, de 2 mães, de uma escola e de uma coordenadora pedagógica. A analista resgatou a sua história, retirando-a do apagamento e sonhando assim um novo tempo para Letícia entre o pesadelo, o brincar como forma sonho e a poesia. Recentemente, através do caráter inusitado e misterioso que se configura a existência, tive a alegria de conhecer a letra de uma canção de rap composta pelo artista Ferrez, romancista, poeta e rapper paulistano. Essa letra é da música 29 de dezembro, do CD Determinação, escrita em coautoria com o músico Arnaldo Antunes. O rap em questão foi criado em homenagem ao dia do nascimento do filho do Arnaldo, que corresponde à mesma data do nascimento de Ferrez e de Eliane, sua esposa. Vejamos um fragmento do que retrata o rap. Um berro de bebê acende o sol na terra. Quando sai do útero, o mundo melhora. Quando nasce alguém, e a toda hora nasce alguém, sai da placenta para o planeta, move o coração de tudo em direção ao fruto gordo do futuro, de uma ponta a outra da bochecha. Um riso de gengiva é mais potente que uma ogiva. Despejada em campo de batalha, a vida explode, muda o rumo, desvia o destino com seu choro aberto, certo no querer apenas leito e leite, sem enfeite, amor e pronto. Muito pouco, a vida continua simples. No começo, todo nascimento acende a consciência que se abre em outra. Ao que vier na rua, o mundo inteiro ecoa. Quando soa o som da voz do balbucio, que ainda não é sílaba, sentido ou fala, mas que move os carros na avenida, agora mais bonita e sempre com faróis piscando, anunciando a vida que hoje passa e deixa sua marca um ponto a mais. Dizendo: estou aqui, resisto, existo, caibo, sou bem-vindo ao mundo, abro o peito, virgem de viver. Agora, deixo acontecer, nascer, passar, prazer e dor, e nasça, passe, nossa, e novamente renovada a vida. Tudo certo, céu no centro, sol no eixo, o brilho no olho, o trem no trilho, agora nada dói, meu filho é meu herói. Ao acolher o gesto espontâneo de Letícia e ao responder a ele, as mães e a filha nascem e renascem. É nesse entre dos corpos das mães, com o corpinho da bebê, que um trio surge com caráter de dupla. A partir da experiência de mutualidade entre os olhares cruzados que se passam entre as mães e a pequena, o que elas começam a viver juntas ganha mais brilho e coloca o trem de volta nos trilhos. E agora nada mais dói nem fere. O balde de gelo sai de cena e aparece Tagore, o poeta de que o Winnicott tanto gostava, que escreveu sobre uma região muito especial, intermediária, lá onde as crianças brincam na praia dos mundos sem fim. É lá também que Letícia se encontra brincando
com os baldinhos no pátio da escola e no coração estufa das mães, que vão regular a temperatura da existência da menina, garantindo a ela uma vida e um destino muito mais pulsantes e coloridos, em que o sangue do amor é bombeado ao corpo inteiro. Seguindo os passos de Thales Absaber, portanto, o bebê deve ser pensado entre o que ele vive e faz com o que recebe do mundo e o que lhe é efetivamente dado por uma unidade que o antecede. Winnicott entendia a psicanálise e a estruturação do inconsciente como abertos ao outro, no sentido forte, o que para ele queria dizer abertos ao vivido. É desse modo que a palavra entre vai se tornar na psicanálise concebida por Winnicott tão importante quanto as clássicas palavras dentro ou fora, mundo interno e realidade externa, conceitos próprios da psicanálise que o antecedeu. Eu estou quase finalizando. É exatamente essa noção dialética, instável e criativa, a ideia de entre, o que acontece entre, da constituição de um espaço de vida entre mundos, o qual é sempre atravessado pelo valor da experiência, estará na origem de uma série de desenvolvimentos singulares e novos do mundo da psicanálise. Aqui cabe uma referência entre tantas possíveis para verificarmos a ampla importância que a dinâmica do entre chegou a ter em seu pensamento. Trata-se, no caso, de uma carta de Winnicott a outro grande psicanalista. Caro Bion, como lhe disse na saída, gostei do desafio contido em seu trabalho na noite passada. A pergunta que queria lhe fazer é: os psicóticos nos quais fundamenta suas ideias são pessoas que você julga que tinham capacidade de sonhar e depois perderam? Ou são pessoas que nunca conquistaram este espaço de ação entre o concreto e o abstrato, ou entre a realidade psíquica e a realidade externa, o sonho? É uma carta datada de 17 de novembro de 1960. Eu vou projetar uma música, queria que a gente escutasse juntos, e daí tem uma última tela que eu quero depois projetar, e aí nós vamos abrir para o debate, tá? Então eu vou interromper para poder partilhar de novo. Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que agora vai dar. Tá dando para ouvir, Fran? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível.
Mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Oh, oh. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Eu queria dar uma palhinha da música. Eu vou agora projetar a última tela e aí a gente passa para o nosso papo. Só um pouquinho. Esse zoom aqui não é para fracos, não é para amadores. Acho que agora eu vou conseguir. Então, muito obrigada, Instituto Bion, por ser essa casa onírica, morada de psicanálise e abrir para poesia. Obrigada, gente. Tu te emociona e emociona a gente também, né? Então, Ai, ai. vamos abrir para as trocas e conversas e, enfim. Eu fiquei pensando no teu processo de sonhar esse trabalho, né? Porque tu sonhou esse trabalho. Hum. A história dessa menina eu já tinha escutado contigo na época que eu participava do grupo, né? E quando tu começou a apresentação do teu trabalho, foi nesse caso que eu pensei, antes de tu apresentar, eu pensei, eu lembrei da história da criança do balde no gelo e tal. E aí depois tu apresentou, então eu fiquei pensando que essa história toda, que tu conhece há muito tempo, foi sonhada e gestada na tua mente por um longo processo. Então ficou muito bonito o teu trabalho. Obrigada, Fran. É bonito isso de a gente sonhar, né? O trabalho. E tem muito a ver com a questão da criação, né? E que a Uhum. gente inventa, né? Oi, Renata. E aí? Oi, Adir. Muito bonito o teu trabalho, adorei, gostei muito. Muito poético, a forma como tu está trazendo
e trouxe o texto para a gente, né, apreciar. Porque poesia, porque coisas que vão além do que as palavras querem dizer, a gente aprecia, né? E muitas vezes entender o que vai dentro, como diz a música do Gilberto Gil, não dá conta daquilo que vai dentro, né? Na ordem do indizível. E penso eu que o nosso trabalho como terapeutas, como psicólogos, psicanalistas, enfim, ele está na ordem do indizível e que muitas vezes palavras que se ouvem ou palavras que se falam estão na ordem também de escutarmos aquilo que está além do que a própria forma da palavra diz. E o que torna encantador é exatamente ouvir além das palavras e falar para que essa significância chegue além daquilo que a gente quer dizer para aquele que está ouvindo. Então, maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada. E muito interessante isso que tu está falando, né? Da gente poder escutar além das palavras. Acho que é muito por aí, né? Renata, eu me emocionei, assim, quando eu ouvi essa primeira parte do balde de gelo, assim, me chocou, né? Daí tu vai colocando e descrevendo, assim, as emoções. E, e eu fiquei pensando, ouvindo o Adir também, né? Será que esse entre essas escutas, assim, essas palavras não é a poesia, né? Que é o que é possível, né? Que é o que resta, assim, disso. E até essa capacidade, assim, de juntar, né? Uma coisa tão ruim, tão difícil, tão sofrida, com uma coisa tão boa, assim, né? Parece, assim, um fim e um início, assim, tu vai falando e vai gerando essa sensação, assim, na gente, né? De que parece que essa menina foi salva, né? É um final feliz, assim, apesar de tudo, Uhum, por um início tão triste, né? E uhum. esse entre, que eu acho que é esse trabalho, assim, todo que vai sendo feito é tão poderoso, né? Fran, eu posso ir respondendo? Eu nem te perguntei se podia ser assim a dinâmica. Ou Claro, comentando, né? tá todo mundo em casa, né? Tá todo Comentando. mundo em casa. Tá. A Adri também levantou a mão, depois eu vou passar a palavra, a gente passa a palavra para a Adri. Eu acho que Sim. sim, Sandy, eu acho que que a poesia está no entre, né? E, e o nosso trabalho também né? O nosso ofício na prática de escutar que a gente realiza, né? Tem uma dimensão que é poética, né? Tem uma dimensão que é a gente tentar favorecer o caminho do simbólico, né? E o simbólico para a poesia tem a ver com isso que está ali sem estar, assim, que deixa como uma espécie de uma pista, mas vai indiciar para uma outra coisa, para um outro lugar, né? Também eu acho que tem muito presente na poesia essa dimensão do silêncio, né? Tem as palavras, tem as imagens, mas tem a dimensão do silêncio, assim, né? Que lá o Júlio Roman fala, tava eu comigo, daí eu descobri o gosto por mim mesmo, né? E que o Bachelard vai falar que a verdadeira poesia tem essa função de despertar, né? Então, é impressionante, e eu fui descobrindo isso, o quanto há de proximidade, de aspectos em comum entre a poesia e a psicanálise, né? Que também estão às voltas com essas imagens, com essas produções, com essas invenções, né? E daí me lembrei de duas coisas. Uma coisa é que o Manuel de Barros diz lá no documentário dele, só 10% é mentira. Ah, lá onde eu morava, a gente morava, não tinha amigo, não tinha nada, não tinha nem vizinho. E daí a gente inventava, né? E a outra coisa que eu me lembrei é que tem um livro lindíssimo do Otávio Paz, que se chama O Arco e a Lira, que é ele, como poeta, escrevendo sobre o processo de criação, né? De um poeta, da poesia, enfim, dos poemas, sobretudo. E ele diz uma coisa muito linda que, no meu ponto de vista, conversa muito com a psicanálise, com a experiência do setting, da poltrona, do divã.
que ele diz: a poesia é entrar no ser. E o nosso trabalho é também tentar fazer ceder um pouco as dissociações e que as partes dolorosas e trágicas das vidas das pessoas que nos procuram na condição de pacientes, analisandas, analisandos, possam conversar um pouco mais, né? Adri, Então, essa brutalidade do dia a dia, né? Ela é diária, né? Sempre tem algo muito difícil, né? Em cada um de nós, o que os pacientes nos trazem, no que as pessoas nos trazem, né? Eu necessariamente não tenho muitos pacientes, mas trabalho num local que vejo isso muito diariamente e é muito triste, é brutal, né? E a gente se resgatando, a gente sonhando, a gente indo atrás da poesia, desse lugar singular, né? A gente consegue sonhar, continuar sonhando, né? E eu acho que é isso que é lindo, né? A Letícia, ela pôde sonhar, ela teve, apesar dela ter sido tirada da mãe, né? Ela teve várias outras mães, né? Não é só essas duas mães que acolheram ela na casa dela como filhas, mas também durante o abrigo contigo, Renata. Então, ela teve várias mães, né? E que isso também ela pôde sonhar com isso, né? E, e queria te dizer, assim, que é sempre um imenso prazer te ouvir, né? Tu sempre traz com muito carinho, né? É muito. A gente sente na pele, assim, o amor, sabe? O afeto, que mesmo por áudio, mesmo aqui, online, a gente se arrepia. Então, parabéns. Sublimar, assim, maravilhoso. Parabéns. Obrigada por ter me assim, convidado. Que bom que assim eu. eu choro. Obrigada. Ai, nem sei o que te dizer, só muito, muito obrigada. Que presente poder escutar tudo isso. Que bonito. Que ressonância bonita. Já tô realizadíssima. Renata, tem uma mensagem aqui, a Cíntia escreveu assim, ó. Parabéns, Renata, pelo sensível trabalho. Estou no trânsito, por isso não podendo abrir a câmera. Tu aproximas a psicanálise da arte e a arte da psicanálise. Muito bom te escutar. Espera aí que eu acho que tem mais uma mensagem aqui. Para a Cristina de Macedo dizendo assim: parabéns, Rê, que fecundo seu trabalho, me permito sonhar contigo. Penso na angústia catastrófica dessa mãe peraí, que por não ser continente encontra um balde de gelo. Num balde de gelo, a continência é possível, mesmo sendo essa de terror. E penso na música do Gil, quando ele traz a metáfora como uma condição para romper o árido, o bruto, o rasgo. Aqui mora a poesia e a psicanálise. Obrigada, querida, parabéns, a sua sensibilidade é infinita. Estou Nossa. gripada, por isso não apresento-me. Então, primeiro, Cíntia, querida, obrigada por essas palavras. Um beijo bem grande para ti. Enfim, a gente vai tentando fazer esse exercício de aproximar arte e psicanálise, né? Acho que a gente precisa cada vez mais disso, né? Como disse o nosso bom Freud, a gente poder pensar na estética como as qualidades do sentir, né? Uhum. A D quer falar. A D quer falar e tá, e antes da D falar, só quero agradecer a Cris, que é uma grande amiga, muito querida,
Cris, muito obrigada, acho que sim. E acho que tu está trazendo um ponto bem interessante, porque eu fiz questão de convidar, estou chamando também de meu amigo Drauzio Varela, para esmiuçar a dimensão do que é o crack, do uso do crack, do impacto do crack na vida dessas mulheres e dessas jovens mulheres desamparadas que chegam no fim da linha. É o último fio, é a sarjeta onde elas estão. E que quando a gente escuta, se a gente não tem um contexto, por óbvio, somos humanas, somos humanos, dá muita raiva a imagem de pensar uma mãe colocando uma bebê dentro de um balde de gelo. Assim, a primeira tendência quase instintiva é odiar essa mulher, Uhum. porque isso é uma coisa inconcebível. Então, eu fiz questão de humanizar essa mãe desconhecida que encontrou, né? Foi o que ela pôde fazer, só que era algo muito cruel que ela pôde fazer. E o juiz, então, e alguém que também fez a denúncia, conseguiu proteger essa menina. E acho que também eu hipotetizaria aqui, dizendo que o juiz também protegeu a mãe, essa mãe, de acabar matando a própria filha. Uhum. Então, eu acho que as duas ficaram protegidas, apesar de tamanha dor dessa separação e da perda da guarda, né? E a música é um encantamento, eu não conhecia essa música, esse vídeo do Gil. E é lindo, né? Porque ele brinca com a palavra metáfora e ele fala lá do incontível, né? E isso tem tudo a ver com o inconsciente. O inconsciente é o incontível, é o indizível. E eu fiquei pensando aqui também um pouco no Bion, nessa relação entre o conteúdo e entre continente e conteúdo, né? Que a gente tenta dar conta daquilo que não é possível de dar conta, enfim, fiquei pensando um pouco isso, né? E também de propor uma conversa que muito me agrada entre Winnicott e Bion, porque eu acho que eles têm muitas. É minha percepção, é minha impressão que eles têm pontos que conversam muito bem. Denise, Então, Renata, eu não sei nem por onde começar. Mas, enfim, a maioria das pessoas com quem eu convivo, né, no instituto, sabe que eu tenho um filho adotivo, né, que eu não adotei bebê, né, como essa menininha da história, ele já veio para mim com 14 anos e 10 meses, então, assim, bem difícil, né, adolescência e tal. E que, claro, eu não vou expor a história dele aqui, né, mas ele teve os baldes de gelo dele também, né. Até assim, mas até contrariamente, o elemento foi fogo, o que aconteceu lá na história da vida dele com a família dele de origem. Mas, enfim, esse teu trabalho, para mim, é um presente, né? Porque acredito muito que as coisas nunca são por acaso que elas acontecem. E a partir da adoção do meu filho, eu pude atender muitas crianças adotivas, como sigo ainda atendendo agora mesmo. Ainda estou atendendo o caso de uma menina que também a mãe biológica, ela não sabe a história da mãe, mas os pais adotivos me contaram que foi por questão de uso de droga também, que ela foi retirada da família de origem. E acho que isso, essa convivência com meu filho me embasou, me paramentou para poder trabalhar com esses casos. E essa história que tu traz hoje também tão linda. E também queria dizer que hoje é aniversário da minha filha mais velha. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou lá abraçar minha filha? Mas eu também não posso deixar de ouvir a Renatinha de jeito nenhum. Mas aí organizei, consegui ir lá dar um abraço, tomar uma taça de vinho com ela e tô aqui e acho que só ganhei, porque maravilhoso, né? Esse final com a música do Gil, que a gente está falando aqui de poesia e psicanálise, o Gil é um poeta, né? é, Assim como tantos outros compositores brasileiros que a gente tem. O Ferrez também já tinha tido oportunidade de conhecer e de ler.
E penso que é isso, né? Os filhos, é como diz na música ali, quando nasce um filho, as ruas ficam mais brilhantes, os faróis piscam, né? E não importa se esse filho vem já prontinho de uma outra mãe ou se ele é nosso, o sentimento é o mesmo, é o mesmo, é uma alegria igual. E muito obrigada por esse presente. Obrigada também por esse depoimento, por esse testemunho, por essas palavras lindas. Muito, muito obrigada. É um presente para mim também. E obrigada por encontrar um espaço para estar aqui no dia do aniversário da tua filha. É uma honra. Luísa, querida. Então, Renata, né, eu acho que eu fiquei pensando quanta beleza a gente perde de ver e de escutar, né, pela vida agitada que a gente leva, a gente é arrebatado assim o tempo inteiro por mais e mais estímulos e chegar aqui, né, e te ouvir essa noite assim, essa tua sensibilidade, eu acho que emocionou a todos, né? E tu é pura emoção, né, Renata? Eu te conheço assim há uns 3 anos, eu acho, e fazendo grupo contigo, e o quanto a gente percebe como a poesia faz a diferença em nossa vida, né? E como precisamos mais e mais sonhar e colocar a poesia na nossa vida. Então, é só assim te parabenizar pela, pelo teu belíssimo trabalho. Muito E obrigada. Que presente também te ouvir. Realmente a gente precisa muito de poesia, muito de abrir a nossa percepção sensível, né? Valorizar aquilo que a gente tem, né? Valorizar assim essa simplicidade, esse poder estar juntos, a gente poder se desarmar e se aproximar mais também. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? E então, muito, muito obrigada, Luísa. Aqui tem novas mensagens. Quanta beleza nessa apresentação. Posso sentir aqui de longe todo esse processo difícil que se transforma e traz vida. Parabéns, Rê. Eu acho que foi a Tel que, Ah, tá. Até o que querida. escreveu, embora não apareça o nome dela aqui, mas eu acho que foi ela. Tá. E aí depois tem uma mensagem da Amanda que diz assim: lembrar de fazer poesia das coisas esquecidas pelo mundo. Que lindo, Renata. Me emocionei te ouvindo. Aí a Estela também diz assim: obrigada, Renata, por compartilhar tua construção de vida. Me emocionou o final de um ciclo e início de outro. Peraí. Na vida da Letícia, o sentimento das mães e da Letícia em comunhão, e a dor sendo transformada através da poesia do teu toque. Obrigada. Ai, O Rafa quer queridas. falar. Tu quer falar Obrigada, de novo, gurias. Dê? Oi? É que a Dê tá com a mão levantada, eu não sei se ela quer falar ainda. Não? Tá, então, Rafa, teu microfone tá fechadito. Agora abriu. Estão me ouvindo? Sim. Tá, tava dando sei lá o que aqui. Então, Rê, eu quero te agradecer muito pela tua fala, foi incrível, né? Pela tua sensibilidade, pela partilha. Quando tu começou falando e tu trouxe a Alejandra Pissarnik, eu lembrei de tu, lá no início, começando a pesquisar a obra dela, e quando a gente estava em Buenos Aires, tu falando para mim e para Fran sobre o trabalho dela, e fiquei pensando nessa coisa da trajetória, né? E nessa costura entre psicanálise e poesia, onde tu vai te instrumentalizando para se aproximar do outro e entrar em contato com a dor, né?
que exposta, assim. E eu pensei nisso a partir dessa experiência do contato com a obra da Alejandra e com a coisa do suicídio, com a coisa da expressão na palavra poética dela. E no caso que tu trouxe, né, que simboliza, acho muito a história de tantas pessoas que a gente atende e que tem uma vivência profunda de dor e que isso ecoa na gente, que encontra muitas vezes as nossas dores, né, e do quanto a gente precisa estar atento a isso. E eu acho não, estou convencido de que a poesia nos auxilia muito nisso, nessa expansão. E eu achei incrível a música do Gil, eu não conhecia, e essa coisa que ele brinca com a metáfora, né? Eu achei muito interessante essa ideia da meta, e eu fiquei pensando nisso, né? De que das metas que a gente tem, mas quantas vezes a meta tem que ficar fora, né? Como uma coisa da metáfora, assim, e para a gente poder sonhar, né? Encontrando a coisa do sonho, da poesia. Então, muito obrigado, e muito obrigado a todo mundo aqui pelas contribuições, tanta coisa bonita, né? Que a gente escutou tanta ressonância, assim. Então, obrigado mesmo. Obrigada, Rafa. Acho que a Alejandra, né, tem uma importância muito grande, porque, para quem não me conhece, meu doutorado em teoria da literatura foi sobre poesia e psicanálise em Manuel de Barros. E o Manuel, ele é solar, ele é luminoso, ele escreve sobre a infância, sobre o Pantanal da linguagem. Ele nos aproxima muito das nossas experiências positivas. E aí a Alejandra vem com toda a sua dor pungente, com a imagem da morte, do suicídio, a melancolia, mas também a coragem de levar a linguagem até o limite, de levar a poesia até o limite. Então, em breve, nós vamos ter algum curso sobre a Alejandra no Instituto Bion. Eu quero muito apresentá-la. Tem muita coisa para pensar sobre ela e para pensar sobre esse paradoxo da criação e da dor, do sonho e da dor. Obrigada, Rafa. E acho, sim, sensacional esse apontamento que tu fez, só para terminar, quando ele fala que a gente tem que deixar, nesse contexto do poeta e da poesia, a gente tem que deixar a metáfora, a meta de fora, né? Então, é uma baita crítica da cultura que ele faz, né? A gente tem que sair um pouco da realidade. Daí, ele, sem saber, está nos possibilitando conversar com o Manuel de Barros, que tem um verso muito bonito que diz assim: poesia é voar fora da asa. A gente não entende nada num primeiro momento, mas a gente acha bonito, tem algo que nos toca, né? Porque ele mesmo diz: eu escrevo com o corpo. Poesia não é para compreender, poesia é para incorporar. Entender é parede, tente ser uma árvore. Então, hoje nós nos tornamos aqui uma grande árvore de imagens, sonhos, sentires compartilhados, e isso é uma grande beleza. Como diria o Rubem Alves, é absolutamente maravilhoso. Tem mais uma mensagem aqui do Ângelo, e ele diz assim: muito grato a Renata e ao Instituto Bion, libertador ouvir esse voo da psicanálise e a poesia, sonhar nossos sonhos e os sonhos dos nossos pacientes. Eu fiquei pensando que a vida da Letícia começa como um pesadelo mesmo, né? E essa cena dela no orfanato ou no abrigo, né, em que chegam as duas mulheres, as duas mães, e ela abre os bracinhos. Eu não sei se eu quero dizer que nessa condição ela estava sonhando, mas eu fiquei pensando que a partir desse encontro, que traz a possibilidade de um futuro, é possível então sonhar, Uhum. né? Fiquei pensando um pouco isso. Eu acho que é uma grande questão, né? Eu acho que essa é uma cena muito importante, muito marcante, que
da virada de uma história, Uhum. de um destino, né? E eu fico pensando, Fran, que tem sim ali algo que é precursor do sonho, e que Uhum. é o brincar. Uhum. Sim, é o brincar, Quando é verdade. ela abre os bracinhos, ela está criando algo, ela está brincando com o próprio corpo, mas ela também está endereçando algo. E que a Uhum. sensibilidade dessas mães, devido a essa sensibilidade, essas mães puderam captar o que elas também estavam sonhando. Um Então, sonho compartilhado, né? e é um brincar ali que tem uma forma sonho, né? Porque É. é uma história tão bonita que parece ficção, por isso que é emocionante, né? Por isso que eu me emocionei ali também com a história do Bion, porque quando eu li isso, assim, no livro do Tales, né? Que coisa linda, assim, né? Quando a gente retoma essa conversa, a gente põe eles a conversar Uhum. Sim, exato. político para nós, né? É, bem verdade. Muito bonito. A Rita quer falar? Tá fechado o microfone. Que importante para mim estar aqui, assim, ouvindo a Renata novamente, né? A gente teve um período aí juntas, numa escrevivência muito emocionante, né? E muitas escritas, enfim. Eu fiquei pensando na polifonia dos sonhos, assim, que tu trouxeste, né, com Renê, né? Caís. Isso, do René Caes, isso E aí eu aí. fiquei pensando que todos nós aqui estamos assim, né? Nesse sonho aqui, em conjunto, né? Sonhando com a tua poesia, com a tua escrita, né? Não só com questões teóricas, mas junto isso com a tua experiência, né? Com essa experiência tão emocionante que é desse caso, né? Dessa menina que tu tá conseguindo tirar ela do gelo, né? Assim, através da tua poesia, através da tua palavra. E aí eu fiquei aqui com um poema eu estava lendo aqui do Manuel de Barros, que eu lembro se fotografar o sobre. E como foi também tua trajetória nessa escrita, né? Porque é uma fotografia, como deve ter sido assim para ti, fiquei pensando, e fotografando o sobre no sentido da história dessa criança, né? E dessas mães, e de todos que estão envolvidos. E te digo assim, meus parabéns, e fiquei emocionada. Ai, Rita, querida, muito obrigada. É. Fotografando o sobre, é isso? É, essa relação entre a fotografia, a memória e o sonho, né? As fotografias nos possibilitam imaginar e reimaginar, né? E eu achei tão bonito isso que tu disse, né? Porque esse livro do René Caes é tão bonito, né? A polifonia do sonho, as tantas vozes, né? Que podem estar contidas num sonho, assim. O quanto também, às vezes, a gente sonha para os nossos pacientes sonham para nós, né? Essas múltiplas vozes, né? Então, que bom a gente estar aqui sonhando juntos, brincando juntos também. Obrigada, querida. Lindo, lindo. Eu estava revendo aqui as mensagens para ver se tem mais alguma. Eu acho que eu li todas. Não queria deixar nenhuma para trás, né? Eu acho que eu li todas. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se também quer falar alguma coisa, Renata, mais Não, alguma coisa. tô,
Eu estou super satisfeita, estou muito feliz, estou muito grata também, assim, uma sensação de gratidão incrível, uma honra, assim, esse momento, uma alegria, né? E, e acho que, seguindo na brincadeira, poder agradecer a audiência de vocês, a paciência, e, e contar com outro amigo, grande amigo, poeta e teórico, que foi o Oswald de Andrade, que ele disse: alegria é a prova dos nove. Eu aprendi a existência dele, eu conheci ele através do Rubem Alves, que me apresentou tantos personagens e amigos, poetas, teóricos, psicanalistas. E o Rubem Alves, ele tinha uma coisa curiosamente com a voz, assim, a voz dele era muito envolvente, né? Uhum. Ele dizia assim: alegria é a prova dos nove. Alegria é a prova dos nove, alegria é a prova dos nove, alegria é a prova dos nove. Então, acho que esse encontro e tudo o que vocês trouxeram de ressonâncias, comentários, afetos, né, tem a ver com a lata do poeta e que eu estou tirando esse escrito lá de dentro da lata do poeta. Alegria é a prova dos nove. Muito, muito obrigada. A gente que agradece a tua disponibilidade, o teu envolvimento, a tua capacidade de sonhar, tudo isso que tu compartilhou com a gente, porque eu acho que a escrita de um trabalho passa por isso, né? A gente sonha e coloca no papel depois. E eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? Acho que sim. Acho que sim. Só quero, se vocês me permitirem, fazer uma fotinho. Quem quiser ligar as câmeras para a gente ter uma fotinho para a posteridade. Ai, coisa boa, essas câmeras se abrindo. Então, eu vou dizer 1, 2, 3 e já. Espera aí. Então, 1, 2, 3 e já. Eu? Eu sou assim, tem delay nas minhas coisas do computador, que eu sou mais lentinha. Pronto, depois vocês vão ver lá na- no, 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 no Instagram do Instituto Bion, também no meu. Quem quiser ser meu amigo, minha amiga, meu Instagram é @relisboa7. Gente, um prazer. Até logo, até breve. Um grande beijo. Uma boa Obrigada. noite, Boa gente. noite. No mês que vem a Tchau, gente tem Boa uma noite. nossa beijo, outra reunião gente. científica. Boa Esperamos noite. vocês. Um beijo. Beijo. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau. Obrigado.